Treinamento de equilíbrio em crianças pré-púberes. Esse é o tema de hoje e é isso que nós vamos conversar sobre um estudo que tentou entender como que acontece esse processo. Esse estudo, então, ele foi publicado numa importante revista de treinamento de força, a Journal of Strength and Conditioning Research, que ele tenta entender se esse treinamento de equilíbrio pode promover uma melhora do equilíbrio da força em crianças pré-púberes. Essa era a ideia. Existe uma tendência de um aumento na taxa de incidência de lesões em crianças nesses últimos 10 anos aí, né? E essas crianças mais novas aí, pré-púberes, geralmente têm lesões relacionadas a quedas, com contusões de partes moles, entorses, fraturas. E aí isso pode limitar a prática dessa criança futuramente na atividade física. Então é importante que a gente consiga entender esse processo de prevenir essas lesões que geralmente é advindo de uma melhora do equilíbrio, de uma melhora do controle postural. E aí as crianças parecem correr maior risco de sofrer quedas do que os adultos jovens saudáveis porque o sistema neuromuscular delas não está totalmente desenvolvido. E muitas habilidades motoras fundamentais ainda estão se desenvolvendo, estão emergindo, ainda estão num processo de consolidação, né? E aí foram observados nessas crianças alguns déficits posturais, nesse processo de controle postural, em relação a adultos jovens saudáveis, tá? Então existem evidências de que esse treinamento de equilíbrio tem o potencial de promover uma melhora do controle postural, da força em extremidades inferiores, né, membros inferiores, e do desempenho de potência, avaliado, por exemplo, através de um salto, mas geralmente esses estudos são realizados em jovens, né, em indivíduos de meia idade, adultos e idosos. Então ainda não tem evidências mostrando, até esse momento não tinha, né, evidências mostrando com maior rigor se essas crianças poderiam melhorar a partir de um treinamento de equilíbrio e controle postural. Então, o objetivo desse estudo que a gente vai trazer hoje aqui foi examinar o impacto desse treinamento de equilíbrio na oscilação postural, na produção de força dos flexores plantares, ali do tornozelo, e a melhora da altura de salto em crianças de 6 a 7 anos de idade. Então, é um público de primeira infância, ali, bem novinhos, onde é bastante difícil conseguir ter adaptações tão significativas. Então, as características, a gente teve 2 grupos, tá? Um grupo intervenção, que eles chamaram de NT, foram 15 crianças, e um grupo controle, também 15 crianças, todos com a idade semelhante, com altura semelhante, com massa corporal semelhante, com estágio de Tanner semelhante, né? Que esse estágio de Tanner, ele ajuda a gente a avaliar o nível maturacional da criança, então todos em nível estágio 1, pré-puberdade. Então teve um bom controle aí da amostra utilizada nesse estudo. E aí como é que foi o estudo? Foram 4 semanas de treinamento, tá? Sendo 3 sessões por semana realizadas durante a atividade física escolar e 4 semanas de destreinamento. Então foram avaliados pré-estudo, após as 4 semanas de treinamento e após as 4 semanas de destreinamento, para ver se houve uma manutenção do que foi adquirido durante esse processo de treinamento. Então, um desenho bem legal aí, pensando em estudos de alto nível. Como é que era esse treinamento de equilíbrio, né? Eram realizados treinamentos em dispositivos instáveis, tapetes, bosu, plataformas macias, discos instáveis, onde a criança ficava em cima dele, fazendo exercícios de apoio bipodal ou unipodal, com joelhos levemente flexionados, descalços, e era em formato de circuito, eram vários exercícios, sendo que geralmente você tinha 4 séries com duração de 20 segundos e pausa de 40 segundos entre circuitos, e cada exercício aí em isometria ou dinâmica. Como é que eles progrediram a intensidade desse exercício? A intensidade do exercício ela foi aumentada progressivamente pela redução da base de apoio. Então, aumentava-se a instabilidade e usou isso como critério de progressão de intensidade, né? Ou usando movimentos dinâmicos dos braços para perturbar o centro de gravidade, ou mudando a entrada sensorial, por exemplo, retirando a entrada sensorial da visão ao pedir à criança que ficasse de olhos fechados. E aí você tinha esse processo de treinamento de equilíbrio. Qual que é a limitação, já adiantando um pouquinho a limitação desse estudo? Eles não explicam nos mínimos detalhes como foi esse treinamento.
Eles citam que seguiram a referência de outros estudos, eu fui atrás desses outros estudos, foi bem difícil encontrar o protocolo exato de como eles utilizavam, então é de um estudo bem antigo, desse mesmo autor, que eles repetiram um protocolo que também não está tão bem descrito assim no artigo dele. Então isso dificulta um pouquinho a reprodutibilidade desse estudo. Mas é uma evidência e toda evidência a gente precisa levar em consideração. E como é que eles avaliaram a melhora da resposta postural? Então eles ficavam nessa plataforma de força, e essa plataforma de força ela é montada de maneira a entender a oscilação do centro de gravidade e a oscilação das direções transversais, médio-lateral e antero-posterior. Então, com essa avaliação dessas oscilações, a gente consegue medir uma mudança no centro de equilíbrio, uma mudança da oscilação postural nessas diferentes direções. Tá? Além disso, foi realizado o teste de salto e uma avaliação da força máxima de flexão plantar. Então, você tinha ali avaliações posturais, avaliações de salto e avaliações de força. Quais foram as respostas? Então, a gente tem um gráfico de equilíbrio aí, que avalia a oscilação postural, a gente tem um gráfico do lado, que é o gráfico do salto de contramovimento, o gráfico de força máxima de flexão plantar e o gráfico de taxa de desenvolvimento de força de flexão plantar, TDF, tá? Não houve diferença prévia entre os grupos no início do estudo. Ao longo do estudo, houve uma tendência de maior evolução para o grupo intervenção, mas não foi identificado diferença significativa em nenhuma das variáveis. Houve uma tendência, mas tendência não é significativa, né? Então, do ponto de vista prático, pode ser que haja alguma melhoria se eu fizer uma intervenção com essas crianças. Em outros públicos pode ser que haja, sim, mas parece não ser algo tão rápido e tão fácil de ser encontrado, tá? Então, 4 semanas de treinamento de equilíbrio resultou em tendências, embora não significativas, de melhoras na oscilação postural, na produção de força dos flexores plantares e na altura de salto. Bom, controle da postura, galera. São necessários recursos de atenção para estabilizar eficazmente o centro de gravidade do corpo sobre a base de apoio. E esse recurso de atenção, ele pode não estar tão desenvolvido na criança de 6 a 7 anos. Essa capacidade dela de alocar atenção para um determinado exercício, de forma a desenvolver uma melhoria dos centros de controle postural, dos processos supraespinhais e infraespinhais, isso não é tão fácil numa criança. Isso passa a ser melhor desenvolvido ao longo da puberdade, ao longo do desenvolvimento adulto. Então aí tem um grande limitador de a criança conseguir realmente ter adaptação com um tipo de treinamento desse, né? O controle da postura ela exige um complexo exige o complexo processamento e integração das informações sensoriais fornecidas pela visão, propriocepção e sistema vestibular em nível espinhal e supraespinhal. Então a criança não pode ter isso. A criança nessa idade não tem isso tão bem desenvolvido, tão bem maturado. Então isso é um limitador que dificulta a adaptação ao meio de treinamento como esse, tá? Crianças saudáveis com idade de 3 a 6 anos têm uma mudança no controle do equilíbrio. Olha que louco isso. Então, o controle do equilíbrio durante essa idade, ela muda de uma característica visual vestibular, né, para somatosensorial vestibular. Então, existe uma oscilação, uma mudança ali de como é que vai ser feito esse controle do equilíbrio. Então, nesse processo de mudança, existe uma instabilidade do processo de controle postural. E aí, a transição para respostas adultas para todas as condições sensoriais não é completa aos 6 anos. Então, crianças com menos de 7 anos e meio, quando testadas em plataformas móveis, são menos capazes de suprimir estímulos visuais e somatosensoriais inadequados, o que faz com que ela tenha uma maior oscilação postural e o que dificulta uma adaptação, uma resposta positiva a um treinamento de equilíbrio também. Então, com base nesses resultados, pode-se concluir que os centros motores inferiores e principalmente espinhais, né, ou seja, ali na região da coluna, que tem esse processo de feedback dos mecanoceptores, dos receptores de equilíbrio, eles amadurecem antes dos centros motores supraespinhais de níveis superiores, sistema cognitivo, sistema cerebral, e esses mecanismos, no entanto, eles são necessários de maneira junta para a coordenação direcionada do equilíbrio,
né? Então, esse fator pode ter influenciado uma dificuldade desse público se adaptar a esse processo de treinamento. Isso é o que os atores trazem, tá? Eu estou trazendo elementos que eles colocaram na discussão, eu não estou tirando isso da minha cabeça, então isso foi a forma como eles discutiram os resultados deles. E aí a outra razão para esse não resultado positivo é que o foco de atenção necessário para a realização desses exercícios de equilíbrio e para induzir processos adaptativos relacionados ao treinamento, ele não foi obtido o tempo todo. Então, se você já conviveu com uma criança de 6 a 7 anos, você sabe que ela tem uma dificuldade enorme de manter uma atenção sustentada numa determinada tarefa. E num treinamento de equilíbrio em base instável, para que você realmente tenha adaptação nos controles posturais, você precisa ter foco de atenção. E numa criança, você vai ter uma dificuldade considerável de um foco de atenção sustentado. Então, a conclusão, e isso aqui é uma conclusão do Bruno, né? Um estudo não é determinante para dizer se deve ou não fazer um processo de treinamento ou não. É um elemento ali e só vai virar evidência quando você tem um conjunto de estudos, geralmente com uma revisão sistemática, com uma meta-análise, que te dá uma direção mais confiável do que realmente é uma evidência e como é que você pode alterar sua prática baseado nesses estudos. Mas esse estudo te traz alguns elementos que fazem você se questionar. Realmente vale a pena eu fazer treinamento de equilíbrio com crianças tão novas, com uma dificuldade tão evidente de uma atenção sustentada, com uma dificuldade tão evidente de uma mudança de funções cognitivas e neurais que são naturais do processo maturacional? Será que isso realmente vai fazer diferença? Será que eu não vou perder tempo? Então fica aí um questionamento, deixa nos comentários se você gostou da ideia. Vejo você até o próximo vídeo.